Boa tarde a todos. Fui pego de surpresa, não tinha lido ali na pauta que eu estava inscrito hoje no Grande Expediente, então vou aproveitar ali para falar sobre alguns temas que acho importante, inclusive um que estou redigindo o texto ali junto com a assessoria para encaminhar para o Poder Executivo, que é a questão do arroio dilúvio e as barragens que o alimentam, bem como a foz do arroio dilúvio, que é um problema em função do assoreamento histórico que a gente percebe ao longo dos anos. Na quinta-feira, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, da qual eu sou o presidente, nós tivemos a oportunidade de visitar a barragem do Parque Saint-Hilaire, que é de propriedade do DEMAI, mas se encontra no território do município de Viamão. Até foi passado para nós o histórico da barragem. Ela foi construída porque ela servia como local de captação de água para o abastecimento da cidade de Porto Alegre, mas como ela pertencia ao município de Viamão, na questão da territorialidade, o município de Porto Alegre, através do DEMAI, resolveu comprar para poder utilizar com maior segurança aquele que era um dos principais pontos de coleta de água para abastecimento da cidade de Porto Alegre através do DEMAI. Entretanto, com o avanço da tecnologia de bombeamento, de captação, de tratamento, a cidade de Porto Alegre foi buscando outros pontos para captação, inclusive também com o avanço da urbanização na Zona Leste de Porto Alegre, onde inclusive eu sou nascido e criado aí na Santa Isabel. Acabou que essa urbanização de modo irregular contribuiu para a poluição daquelas águas, porque a gente sabe que muitas vezes essa instalação irregular acaba fomentando também o esgoto cloacal sem tratamento, o que acabou também contribuindo para tornar aquela água imprópria para consumo. E economicamente, essa barragem acabou perdendo sentido para a cidade de Porto Alegre. Entretanto, ela existe e o DEMAI não tem mais interesse em manter ela como ponto de captação de água. Até por vontade do DEMAI, seria feito o desmanche da barragem, né? A desestruturação dela, porque ela não cumpre mais a função para a qual ela foi construída. Entretanto, isso tem implicações ambientais, porque embora a barragem seja artificial, o contexto do meio ambiente ao redor já acabou se adequando à nova realidade. E, nesse sentido, nós temos um problema aqui na cidade de Porto Alegre, porque a cidade de Porto Alegre é proprietária de um território que possui a barragem e a empresa pública municipal de Porto Alegre não tem mais interesse em manter a barragem. Entretanto, essa barragem está em outro município, mas é de propriedade do município de Porto Alegre, através do DEMAI. E a intenção do DEMAI é não continuar mantendo essa barragem. Então, a sugestão que está surgindo é a de transformar o Parque Saint-Hilaire, a barragem do Parque Saint-Hilaire, num parque ambiental, que daí estaria submetido a um outro sistema, né, que não o de barragem para fins de abastecimento. Então, esse é um tema bastante interessante que foi trazido para a comissão, que é um problema que já se arrasta há anos e, infelizmente, acaba que esse problema não é de fácil solução. Porque, por exemplo, quem é que faz a gestão das árvores e do assoreamento da barragem do Saint-Hilaire? O município de Porto Alegre, que é proprietário da área através do DEMAI. Então, quem faz a intervenção na barragem do Saint-Hilaire e no Parque Saint-Hilaire é o município de Porto Alegre através da Secretaria de Meio Ambiente, que faz as intervenções, faz as podas. E quem é que emite as licenças ambientais para fazer as intervenções no Parque Saint-Hilaire? O município de Viamão. Então, é óbvio que a comunicação entre as duas cidades para fazer a manutenção não é tão fácil, tão fluida quanto seria dentro do município de Porto Alegre. E, em função disso, inclusive com relação à questão da ocupação das margens pelas pessoas que acabaram se instalando ao longo dos anos, faz com que existam alguns procedimentos do Ministério Público para fazer a intermediação da solução de um problema que é de dois municípios, mas nenhum dos dois municípios tem vontade, tem ímpeto, tem interesse em intervir, porque a gente sabe que qualquer tipo de intervenção que influa
que implique na remoção de pessoas, acaba sendo algo muito custoso e que, como não é um problema momentâneo, não é um problema que vai acabar estourando agora, é óbvio que acaba acontecendo de os municípios, historicamente, indo deixando esse problema mais adiante, mas pode acontecer, e esse é o medo dos moradores, inclusive o vereador José Freitas estava lá nos acompanhando, é um problema que pode acabar, se tiver algum tipo de cedência ali, do vertedouro acabar gerando alagamento, que acaba acontecendo ao longo dos anos, né? Eventualmente, mas gerando alagamento, ou mesmo até algum tipo de morte ou arrastar de casa em função desse problema. Então, só queria aproveitar esse tempo de grande expediente para fazer essa contribuição para os vereadores saberem que a Comissão de Saúde foi recentemente na barragem do Santilher fazer essa vistoria. Como a nossa Comissão é de Saúde e Meio Ambiente, nós temos que alternar entre visitas da área da saúde com visitas do meio ambiente. Essa foi a nossa primeira visita na questão do tema do meio ambiente, que é um tema muito importante para a cidade de Porto Alegre. E, só para esclarecer, o Arroio Dilúvio ele tem as suas nascentes, a maior parte delas, no município de Viamão, cerca de 80% na barragem do Santilher e cerca de 20% dentro do Morro Santana, que tem uma segunda barragem de menor volume, mas também com grande problema ambiental dentro do campus do Vale da Urgs. Quem já foi para o campus do Vale da Urgs, pegou os ônibus Agronomia, T8, T10, Campus Ipiranga, Barra Shopping Sul, que faz aquele retorno ao redor do IPH, já deve ter percebido um mau odor ali naquela barragem. Aquela barragem é a barragem do IPH, cujas nascentes estão no topo do Morro Santana. Morro Santana que nós, eventualmente, fazemos caminhadas nascentes do Arroio Dilúvio com muita frequência. Então, a gente vai, inclusive, fazer em breve um novo passeio lá. Mas essas são as duas principais barragens que servem como acúmulo de água que vertem para o Arroio Dilúvio. E esse acúmulo, tanto de esgoto quanto de areia, terra, que vem do município de Viamão, acaba, ao longo de todo o Arroio Dilúvio, gerando esses montes de assoreamento que nós vemos ao longo de todo o Arroio Dilúvio, que se acumula na foz do Guaíba, aqui junto da Edivaldo Pereira Paiva com a Avenida Ipiranga. E o que acontece? Esse acúmulo de terra, porque Viamão tem muitas estradas de chão batido e a manutenção é feita com ensaibramento, acaba vindo para a barragem, acaba vindo para o dilúvio, acaba ao longo dos anos vindo, ao longo de todo o dilúvio, se acumulando aqui na foz do dilúvio com o Lago Guaíba. E o que isso acaba provocando? A dificuldade no escoamento da água durante os dias de chuvas intensas. O que nós estamos sugerindo? E por isso que eu estava ali de maneira efusiva, digitando no computador enquanto ouvia as intervenções dos colegas. A gente está sugerindo ao Poder Executivo que a Prefeitura tenha uma licitação pronta, a contratação já acertada, para que quando tenhamos um período de estiagem, como nós tivemos no final do ano passado, que gerou a demonstração daqueles cúmulos de terra ali na foz do Arroio Dilúvio, possa se fazer o desassoreamento daquele local, porque aquele local ali, como tem muita terra parada no final do Arroio Dilúvio com a Avenida Ipiranga, ali junto à foz do dilúvio com o Guaíba, infelizmente isso acaba provocando um obstáculo à fluência da água que pode gerar alagamento ao longo de todo o Arroio Dilúvio na cidade de Porto Alegre. Então, é uma sugestão muito importante que eu já tive a oportunidade de externar para o prefeito naquela ocasião em que foi feito um mutirão de limpeza do lixo ali junto à foz do Arroio Dilúvio com o Lago Guaíba, mas que, quando nós tivermos novamente um longo período de estiagem, é importante que a licitação já esteja pronta, para que quando nós tivermos essa estiagem, nós possamos, de maneira ágil e pontual, fazer a remoção daqueles obstáculos de areia que atrapalham o escoamento da água e que, como a gente sabe que a contratação do poder público é muito lenta, se nós não estivermos preparados agora, vai acontecer a gente perder mais uma vez a oportunidade de limpar aquele local que acaba gerando risco de alagamento para toda a Avenida Ipiranga. Obrigado pela oportunidade, presidente. E quem quiser se somar a essa discussão pode participar das nossas reuniões da COSMAN. Estou pedindo aí, através da assessoria, que nós possamos participar dos debates, das
dos processos junto ao Ministério Público, que estão tentando fazer uma mediação de diálogo entre o município de Viamão de Porto Alegre para esse problema que é um problema de todos e, como sabemos, a água não tem fronteira, então a gente precisa de uma solução integrada. Obrigado.